Bom, tudo começou quando eu tinha mais ou menos 17 para 18 anos de idade. Eu sou natural de Esteio, da cidade do Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho, mas hoje eu moro em Santa Catarina, tá bem? Fazem quase 2 anos que a gente já mora em Santa Catarina, eu e a minha esposa. E por volta dos meus 17, 18 anos de idade, eu trabalhava com o meu pai, Vitor, que ele tem uma indústria, uma fábrica de alimentos congelados. Uma fábrica que faz um monte de coisas boas. Pizza congelada, lasanha, panqueca, sorvete, sopas e um monte de coisas. E eu trabalhava nessa fábrica com ele. E vocês nem vão imaginar o que eu fazia na fábrica. Eu fazia doces. Eu fazia brownie, bolo, saltenha, salgados, folhados, tortas, cheesecake, um monte de coisas. Olha onde é que eu vim parar, né? E nessa época aconteceu algumas coisas na minha vida, algumas situações. E aí eu acabei entrando num estado de ansiedade. Isso mesmo. Eu comecei a enfrentar um processo de ansiedade na minha vida. E aí os meus pais, o meu pai e minha mãe, eles sempre foram pessoas muito despertas, pessoas muito sábias, que sempre buscaram passar para mim e para o meu irmão, Rafael, ensinamentos universalistas, de respeito a todas as religiões, ensinamentos orientais, budistas. E eu lembro que a gente sempre se reunia no final de semana, todo mundo junto para jantar, e a gente ficava às vezes até tarde da noite conversando sobre física quântica, sobre espiritualidade. E até me dá uma saudade disso. E aí, nesse tempo, os meus pais eles me levaram então, porque eu estava passando por algumas dificuldades, né, a conhecer um centro universalista, parecido com um centro com fundamento espírita na cidade de Canoas, lá perto da onde eu morava, lá no Rio Grande do Sul. E a gente foi, eu não tinha muito conhecimento, não sabia como que era, né? Como funcionava. E a gente recebeu um atendimento. A gente fez uma apometria, eu nem sabia na época o que isso significava. E depois pediram para mim que eu voltasse porque eu precisava fazer alguns outros alinhamentos energéticos, eles usaram outros nomes na época. E eu voltei lá na outra semana, se eu não me engano era numa segunda-feira, eu acho, ou quarta, não me recordo, os dias dos atendimentos, e a gente voltou lá. Eu voltei, eu acho que 4 semanas consecutivas. Chegando lá, era uma casa muito grande, que atendia mais de 500 pessoas por noite, né? Chegando lá, tinha uns 200 trabalhadores, uns 200 médiums, todo mundo de branco, uma coisa linda, né? Uma energia muito gostosa, acolhedora. E aí eu sentei de frente a um dos trabalhadores. E ele perguntou se eu trabalhava naquele local, na casa, se eu era um médium, se eu trabalhava com as curas energéticas que eles faziam. E eu falei que não, eu era empresário, eu trabalhava com meu pai, etc. E aí ele falou assim, mas você vai vir a trabalhar com isso um dia. E na hora, assim, eu até me espantei, dei uma risada, eu acho, e fui embora, nem pensei nisso, fui embora. Na outra semana eu retornei ao local, sentei de frente com essa pessoa, com outra pessoa, na verdade, porque eram muitos médiums, né? Uma pessoa que eu nunca vi na vida, ninguém me conhecia. E esse médium, essa outra pessoa falou pra mim assim, você trabalha com reiki? Eu falei, o que é reiki? Eu não sei o que é isso. Ele falou, é uma técnica de imposição de mãos e você tem uma grande energia para trabalhar com essas técnicas. E eu pensei, gente, olha que estranho isso, 2 semanas consecutivas. E eu fui embora. Pensei um pouco naquilo naquela noite, mas continuei a semana trabalhando e toquei a vida. Na terceira semana depois eu fui lá de novo. O que eu me lembro que naquele dia era dia de caboclos. E eu lembro até hoje, a entidade que estava ali, para quem acredite ou não, era o caboclo Ubirajara. E de frente ele falou para mim assim, você vai começar a trabalhar aqui nessa casa com curas pela mão,
com técnicas holísticas. Eu falei, gente, não é possível, tem alguma coisa errada nessa história. Fui para casa e pesquisei no celular o que era Reiki. Li um pouco sobre Reiki e procurei um curso em Canoas para fazer. Consegui uma turma para a próxima semana seguinte. Me inscrevi no curso, acho que no outro dia já. Paguei a inscrição e fui e fiz o curso. Quando deu todo o processo, eu gostei muito, me encantei por aquilo. Eu já fiz o nível 2 de Reiki. Conversando com a pessoa que eu fiz o curso, a minha mestra Reiki, a Lisandra, o nome dela, já desencarnada, né? Ela falou para mim, então, que era para mim começar a trabalhar naquele mesmo local que eu fui conhecer, nesse centro. E com o nível 2 de Reiki eu já comecei a dar atendimentos lá. Comecei muito inseguro, aprendendo tudo, ela foi me instruindo, me ajudando, e eu me encantei por esse mundo. Logo que tive a oportunidade, eu fiz o nível 3 de Reiki, depois eu fiz o meu mestrado de Reiki. Depois daí eu fiz cursos de cristais, eu fiz cursos de apometria quântica, de cura quântica e muitas outras técnicas. Quando eu vi, eu já estava participando de workshops, consumindo, lendo todos os livros de física quântica, Amit Goswami, Fritjof Capra, Alan Wolf, todos esses grandes especialistas, como Deepak Chopra também, médico indiano, estudioso de física quântica. E eu entrei para esse universo com o coração aberto. Logo, eu conheci uma técnica chamada iridologia, que era uma análise, uma avaliação feita através da íris dos olhos. Eu me formei em iridologia e me formei também em naturopatia, que é a medicina natural, os tratamentos naturais como um todo. E eu sempre tive dentro de mim uma ligação, um interesse muito grande pelas plantas medicinais, mas eu não tinha muito o conhecimento, somente aquilo que eu via. E dentro desse caminho da naturopatia, eu conheci a fitoterapia. Fui para São Paulo estudar fitoterapia, naturopatia, Rio de Janeiro fiz cursos de ortomolecular também. Então eu entrei a esse universo das terapias holísticas, dos tratamentos naturais. E eu comecei a dar atendimentos também em um consultório, um espaço que eu tinha lá em Esteio. E aí, aos poucos, eu fui sempre me aprofundando no estudo de plantas. Muitos do conhecimento que eu tenho foi estudando artigos científicos, lendo. Eu fiz apenas um curso que falava pouca coisa de fitoterapia, lá em São Paulo. Um curso não muito longo, mas que me trouxe uma base, e depois o resto eu fui buscar. Estudando, artigos científicos, buscando. Eu chegava a estudar 12 horas por dia, quando não ficava todos os dias estudando entre 8 a 10 horas. Eu começava de manhã e ia até de madrugada, de manhã e até de madrugada, de manhã até de madrugada, sem parar. Eu comia um livro de 300 páginas em 2 dias de física quântica. Eu me abri para esse mundo de corpo e alma. E eu comecei a sentir que estava faltando algo. Até que eu comecei a estudar mais as antigas culturas xamânicas e outras culturas do Brasil, que é muito rico no conhecimento das ervas, e comecei a desenvolver o que eu vinha chamar no primeiro momento de alinhamento sistêmico com ervas, e depois eu mantive apenas alinhamento com ervas, aonde eu passei a tratar os meus interagentes, os meus clientes, com o poder medicinal e vibracional das ervas. Ao longo desses anos que eu trabalhei com atendimentos, eu atendi em consultório mais de 1000 pessoas, fisicamente, individualmente, 1 a 1, lá em Esteio. Depois eu vim para Santa Catarina fazer atendimentos também, atendia em Canoas e em outros locais. Passando por isso, eu comecei a pensar em algumas questões que estavam acontecendo. Às vezes eu ficava de 2 a 3 horas com uma pessoa em consultório, conversando com ela. E eu pensei assim, eu preciso levar esse conhecimento para o mundo. Eu preciso fazer com que essa técnica alinhamento com ervas, as pessoas elas aprendam essa técnica e apliquem na própria vida delas. E aí eu comecei devagar a fazer alguns vídeos na internet, a desenvolver tudo isso. E no início eu não tinha ideia, na verdade, de fazer um curso online. Eu comecei os vídeos justamente para levar informações para o maior número de pessoas. E aí as pessoas começaram a falar assim, Matheus, ensina essa técnica, dá esse curso, ensina pra gente, faz isso, pede.
E a gente começou, então, a fazer cursos. No início, era eu só que trabalhava, eu que editava vídeos, eu que fazia tudo. Depois, eu e minha esposa, Sarine, que é o meu braço direito em tudo isso que acontece. E a gente começou a expandir o nosso trabalho. E se a gente está aqui hoje dando esse curso gratuito, é porque a gente tem os cursos que são pagos. Porque a gente hoje é uma empresa, nós não somos uma instituição de caridade. Nós temos hoje, nesse projeto, nesse curso que você está assistindo, mais de 11 pessoas envolvidas para estar aqui. Pessoas estão da minha equipe assistindo esse vídeo agora, das suas casas, de vários estados. E estamos aqui, agora, nesse momento, entre 4 pessoas dando esse conteúdo para vocês. Então nós temos uma estrutura por trás de trazer esse conteúdo, essas informações todas para vocês. Isso é um pouquinho de quem é o Matheus Colombo. E eu vou mostrar agora até algumas imagens para vocês também, que eu separei aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais. Olha só, aqui foi quando eu comecei a dar cursos presenciais. Essa foto que eu tô aqui, ó, de camiseta polo, tá vendo? Foi lá no centro aonde eu comecei a trabalhar. Essa foi a minha primeira palestra. Primeira palestra, tinha 100 pessoas me assistindo. Eu tremia de nervoso, tremia. E foi muito engraçado, eu lembro até hoje, que quando eu cheguei lá na frente, as pessoas estavam meio que rindo, né? Sorrindo assim. É esse daí que vai palestrar hoje? Esse guri aí, gurizinho, novinho, 20 anos na época, 20 e pouquinhos anos, 22. É esse aí que vai palestrar? E aí eu comecei a falar. A palestra ela era para ter 1 hora de duração. Adivinha? O pessoal ficou lá atrás já falando assim pra mim, ó, encerra, porque eu fiquei mais de 2 horas falando. A entrada era 1 quilo de alimento não perecível, deu bastante gente. E eu falei. E eu me senti tão bem quando as pessoas perguntavam e eu respondia. Eu me senti pleno naquele momento e realizado por dentro. Eu senti que eu estava no lugar certo, no local que eu queria estar, que é transmitindo conhecimento para as pessoas. E aí eu comecei a dar cursos presenciais. Dei cursos em Canoas, lá no Rio Grande do Sul, em Esteio. Dei cursos no interior do Rio Grande do Sul, lá em Frederico Westphalen, lá no interiorzão. Dei cursos em Santa Catarina também, em outros lugares. Essa palestra aqui de baixo, que eu tô aqui do lado para vocês, né? Acho que aparece assim, que eu tô aí de blazer preto, estilosão, né? Foi em São Paulo, eu fui convidado para palestrar num evento de saúde. E quando eu estava lá, mais uma vez de novo, as pessoas surpresas comigo, né? Eu estava arrumando o notebook ali na frente e as moças da frente, elas estavam perguntando sobre os equipamentos. Elas acharam que eu cuidava do audiovisual lá da palestra, né? E aí eu não falei nada. E aí quando o rapaz se apresentou e ele me chamou, eu fiquei sentadinho ali no canto. E elas viram que era eu que ia dar a palestra, elas começaram a rir, porque elas achavam que eu era o rapaz da filmagem, alguma coisa do tipo. Então essa foi uma palestra em São Paulo, algumas turmas. E aí surgiu o alinhamento com ervas. Essas são as 4 bases, as 4 estruturas do alinhamento com ervas. O aspecto físico, que é nós cuidarmos da nossa saúde física. O aspecto de nós limparmos e desbloquearmos os lixos tóxicos, as energias negativas que estão impedindo a nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa saúde. Depois o processo de alinhamento, que é você alinhar, equilibrar e harmonizar os seus chakras, os seus centros de energia. E aí tem o processo de manifestação. Vocês lembram que a gente falou? Vamos lá de novo? Limpar e desbloquear, alinhar e equilibrar para manifestar, manifestando eu sou. Manifestar a sua essência, aquilo que você quer ser, a sua melhor versão de você mesmo, a sua saúde plena, a sua saúde em equilíbrio. E nasceu o alinhamento com ervas.